A gente está sempre pregando sobre reino, sobre paternidade. É bênção ou não é? Pregar sobre discipulado. Mas Deus, Ele trouxe para mim esse mês, Sérgio, você vai pregar duas coisas: a minha volta. Jesus está voltando, irmãos. Ou então a minha cruz. Por quê? Porque o Lau, ele prega sobre paternidade. Melhor do que ele, eu não sei. A pastora prega sobre discipulado, melhor que ela, não sei. O Silas prega sobre reino, não sei, melhor que ele. O pastor Sérgio vai lá muito profundo na Bíblia. E Jesus e eu, meu filho, você vai falar da cruz. Está tendo tanto novo convertido, olha ao redor. Quantos novos convertidos aqui? E talvez eles não sabem o que aconteceu na cruz, o que aconteceu em Getsemane. Para nós falarmos do reino, irmãos, houve um preço. Qual é o valor do reino? Qual é o preço da sua alma? Sabia que a sua alma, ela foi colocada numa balança? Foi para não, a alma do ser humano custa isso aqui. O único erro do diabo foi colocar um preço em você. Porque Deus olha para você com olhos de valor. O preço pode ser qualquer preço que Deus fala, não, eu pago. Quando você sabe que algo tem valor, você fala, não, vai valer a pena. Eu tenho um baixo que custa 400 mil. Eu nem toco baixo, eu toco bateria. Mas eu falo, não, eu gosto de tocar baixo, vai valer a pena, eu paguei. Um prato meu que eu tenho é 50 mil, caríssimo um prato. E ele é tudo preto, porque foi enterrado na terra. Para mim ele tem valor. O que você vai falar hoje, Serginho? Falou, Getsemane. Qual foi o seu preço? Você sabe que você foi comprado por Jesus? Você sabe que você foi comprado, você foi lavado, você foi remido. A gente não entende o que é o ato da redenção. Abra junto comigo em Mateus capítulo 26. Se você quiser ler, Jesus, ele faz a última ceia, né? Semana que vem nós vamos ter a nossa ceia. Quem batizou aí? Levanta a mão alto. Vamos lá, Michel. Isso aí, cara. Você é uma criatura. Você vai participar da ceia do Senhor. Mas hoje eu não vou pregar sobre a ceia. Vou deixar o pastor comigo. Eu quero pregar sobre o que aconteceu depois. Capítulo 36. Versículo 36. Mateus 26, versículo 36. Jesus no Getsemane. Aqueles que gostam de anotar, em Marcos capítulo 14, 32 está escrito a mesma coisa. Em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39 está escrito também. João, a partir do capítulo 18, está escrito a mesma coisa. Amém? Todos acharam? Vamos entrar na palavra. Então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. 37. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, postou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Irmão, deixa a sua Bíblia aberta aí. A gente olha para Jesus. É muito gostoso a gente falar de Jesus quando ele está andando em cima das águas. É muito gostoso quando Jesus está falando para Pedro: sobre ti eu edificarei a igreja. É muito gostoso você ver Jesus multiplicando os pães. Mas para mim a parte mais gostosa de ouvir é sobre a cruz. Mas antes da cruz, Jesus passou por uma agonia que a gente deixa passado. A Getsemane, ele foi lá, orou, chorou, né? Irmãos, a palavra Getsemane, ela significa prensa do azeite, ou bem, prensa da azeitona. Meu Deus. Jesus foi lá para o Monte de Oliveiras. Vamos, discípulos, comer o pão, vamos lá. Jesus vai orar. Ele sempre ia orar sozinho, mas nesse dia ele chamou os 11, porque um já não estava mais. O nosso amigo Judas foi lá fazer o que ele tinha que fazer.
E Jesus chega com os discípulos lá no jardim de Getsemane, de noite. Imagina comigo, vamos fazer uma viagem essa noite. Eu não tenho muito tempo, mas eu quero te levar hoje lá no Getsemane. Vamos imaginar comigo de noite, escuro. Gente, eles não levavam lanterna, porque os que levaram a lanterna eram os ladrões. Eles estavam, ladrão não, os soldados. No escuro, uma noite fria, porque a época não estava muito quente, não estava muito frio também para vestir blusa. Estava numa época fria, de noite esfriando. Ele e os discípulos estavam orando, e Jesus começou a orar. Nos outros evangelhos fala que Jesus estava triste, chorando. Falou, não, vem cá, Pedro, Tiago e João. Você vê que os 11 foi lá, mas só que só 3, Jesus mostrou a fraqueza dele. Fraqueza? Sim, a carne. Jesus, o homem, ele estava tão angustiado, tão fraco, mas tão, os demônios estavam em cima dele, não tinha pegado, mas estava lá, o reino das trevas estava lá para fazer opressão. Ele estava sentindo opressão maligna. Você pensa que Jesus é Deus, ele nunca sofreu. Foi fácil para ele. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Ele chama os seus mais íntimos. O João, aquele que deitava no seu peito. O Pedro, que ele mais gostava, não sei porque que ele mais ria, eu não sei. Ele pega os 3, Pedro, Tiago e João. Fica aqui. Depois ele ora aqui, porque a minha alma está a ponto de morrer. Eu sou tão angustiado a ponto de morrer. Irmãos, e Jesus, depois de 30 metros, longe dos discípulos, ajoelhou-se, colocou o seu rosto no chão e começou a orar. A oração dele está lá em João. Ele orou. Sabe por que ele orou quando ele estava angustiado no escuro? Ele orou para que nós tenhamos unidade. Enquanto ele estava sentindo tanto medo, por que ele sentia medo? Eu vou te explicar agora. Jesus Cristo, um Deus, 100% Deus, 100% homem. Nós sabemos que nosso Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Você sabe o que é o poder da onipresença? Deus me deu a revelação. Eu confirmei com o pastor Sérgio, certo? Se ele estiver falando heresia, me diga. Tem um mestre em casa. Eu vou tentar te explicar o que é a onipresença. Jesus, ele está presente em todos os lugares. No passado ele está presente, ele está lá. No futuro ele está presente. Ele não conhece somente. Aí sim, a onipresença traz a onisciência, porque ele está lá. Está entendendo? Esse é o Deus 100%. O homem 100% está lá ajoelhado com o rosto no chão. Ele pode, o olho de Jesus, homem, ele está olhando árvores, pedra talvez, eu nunca fui lá, um dia eu vou. Mas o Deus está olhando ele sendo chicoteado pelo Azorraia. O Deus já está sentindo a vergonha de ser arrancada a sua roupa. O Deus, o onipresente, já está sentindo a dor dos cravos nas mãos. Você entende? Ele já está sentindo o peso da cruz nas suas costas antes de sofrer. A gente não entende. A gente fala, Jesus, obrigado pela cruz. Mas quem tinha que sofrer isso era nós. Jesus, ele está lá sofrendo. Por isso que ele fala, indo um pouco adiante, prostrou sobre o seu rosto, versículo 39, dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A parte de homem, Jesus gritou: eu não aguento mais, Pai. Tanto sofrimento. Você viu que aqui tem uma vírgula? Quando tem uma vírgula na Bíblia, teve um tempo, teve um espaço. Ele falou: Pai, passa de mim esse cálice, eu não aguento mais. Nos outros evangelhos você vai ver que nesse momento que ele estava falando isso aqui, ele suou sangue. Sabe o que é suar sangue? Eu vi que suar sangue é um negócio extremamente raro, mas acontece. A ciência prova que acontece. O nome dessa doença, desse fenômeno, chama hematidrose.
Fala 5 vezes que já está batizado. Hematidrose. É o fenômeno hematidrose. Pode procurar na internet que você vai achar. Ele acontece quando você recebe um impacto fora da sua carga, você não aguenta, está acima. Quando você recebe esse impacto, um choque grande, geralmente as pessoas, elas morrem por causa do ataque cardíaco. Mas como Jesus não podia morrer de ataque cardíaco e tinha que ser morto de cruz, ele passou essa primeira vez. Aí quando as pessoas conseguem passar o primeiro estágio do ataque cardíaco, ele vai para o segundo estágio. Por que dá o ataque cardíaco? O seu metabolismo ele é muito acelerado. Ele dá uma secura na boca, a boca fica seca, soa muito. Por quê? A adrenalina vai correr no seu corpo, porque ele já estava vendo a cruz. Ele passou o ataque cardíaco, o segundo passo, derrame. As veias não aguentam, pá! A pessoa está derramando nada. Mas como Jesus não podia morrer de derrame, ele passou essa etapa também. Aí chegou na hematidrose. Esse é um fenômeno que é muito raro de acontecer, porque nem todo ser humano acontece. Ele aguenta, ele consegue passar por isso. Nem todo ser humano aguenta isso. Porque a gente, primeiramente, a gente não foi feito para sofrer. A gente não foi feito para aguentar tristeza, aguentar a morte de alguém. A gente não foi feito para ser traído. Aí os poros começam a dilatar. As veias mais finas que estão sobre a sua pele, debaixo da sua pele, elas estouram de tanta circulação de sangue. Aí começa a suar o sangue junto com o suor. Sai do seu corpo. É possível suar sangue. A ciência prova isso. Engraçado que no site de biologia eles citam até onde está escrito isso. A Bíblia diz que Jesus suou sangue, possivelmente suou sangue. Sabe por que eu falei nesse vírgula? Porque a parte homem estava suando sangue de tanta agonia, de tanto sofrimento, e a parte de Deus, ele conseguiu ver além da cruz. A parte boa da história vem agora. Ele conseguiu ver além dos tempos. Ele conseguiu ver você. Ele viu o Serginho, não, o Serginho não consegue passar por isso. Deus falou para mim, Serginho, isso daí eu consegui. Você sabendo que você ia ter que levar 40 chibatadas de uma Zohag, se fosse o ser humano não ia saber. Você sabendo que você ia ser deixado pelos seus discípulos que andaram 3 anos junto com você. Era muita angústia. Serginho, você não vai aguentar. Ele olhou para a sua vida e falou, você não vai aguentar. Eu vou no seu lugar. Por isso que ele levanta a voz dele e fala, todavia, ei Jesus, não seja como eu quero, mas como tu queres. A gente mereceu glória a Deus aqui. Por você, ele continuou e terminou a frase mais linda que tem na Bíblia. Todavia, não seja como eu quero, mas seja como você quer. Pai, faça a tua vontade. Jesus já levanta, tira a poeira, olha para Pedro, Tiago e João estão dormindo, não consegue orar 1 hora, pega eles, chega nos outros 8, vamos, é chegada a hora. O que acontece depois? Vamos continuar na história. Já chegam os soldados junto com aquele que vai trair Jesus. Aí chega Judas, já tem o combinado lá, ele pega e dá um beijo em Jesus. Jesus já deu outra lição para nós aqui. Você já pensou você sabendo que o camarada está te traindo e o cara vem te dar um beijo e ainda fala assim, amigo? Você acha que Jesus é hipócrita? Sendo que ele pregou esses 3 anos inteiros sobre a hipocrisia. Ele estava falando de coração, amigo. Você consegue amar? A maior aula de Jesus, para mim, não foi lá na montanha, no começo dos evangelhos. A maior aula de Jesus, a maior aula que ele
fez, que Ele deu para nós aprender, foi aqui, no Getsemane, foi na cruz. E depois disso, nossa, que legal. Jesus pergunta para Malco, para os outros soldados: a quem procuras? Eles falam: Jesus de Nazaré. Mas só que Jesus, ele já estava tão cheio, de Deus. Ele estava tão cheio, porque ele falou: faça a tua vontade. Ele matou a carne dele mesmo ali. Estava chapado. Segundo Luiz Hermínio, ele falou assim: eu sou. Por que os soldados caíram? Eu sou. O único homem, nem esse homem não aguentou. O primeiro homem que ouviu eu sou na Bíblia é quem? Moisés, ele aguentou ficar de pé. Se Moisés não aguentou ficar de pé, imagina os soldados. Imagina comigo, Jesus falando: desculpa, eu falei como Deus Todo-Poderoso. A quem vocês procuram mesmo? Malco, levanta aqui. Pedro, Pedro, guarda essa espada. Primeira vez que Jesus fala para Pedro guardar a espada, depois de 3 anos andando. Outra aula. A gente olha um novo convertido, já quer transformar ele. Mas a gente não é uma igreja cheia de religião. A gente é um reino. Jesus falou: vinde a mim, vós que estáis cansados. Ele não falou assim: vem e troca de roupa. Ele falou assim: vem e muda o seu cabelo. Por que você entrou aqui hoje? Porque ele falou: vem. Para vir é de graça. Para seguir também, sabia? Pedro ficou seguindo 3 anos Jesus do jeito que estava. Jesus estava sendo entregue, deu uma louca para Pedro. Pedro queria cortar a cabeça, outra coisa. Se tivesse cortado a cabeça, o milagre ia ser melhor, né? Porque a orelha parece que é normal para Jesus no fim dos evangelhos. Depois de parar um vento, parar. Depois de pegar um cego e falar: oh, tá bom. Veja, depois de pegar um paralítico e falar: não, você está perdoado do seu pecado. E o cara começa a andar. Podia ter cortado a cabeça, Jesus ia colocar a cabeça no lugar. Isso é normal. Você acha que é impossível para Deus? Jesus fala: tá, estou aqui, prende. Depois Jesus foi de uma peteca. Ele foi para o líder dos sacerdotes. Foi lá mandado para Herodes. Foi mandado para Pilatos. E ninguém acha pecado nele. É claro, ele não tem pecado. Porque quem tinha que ir lá diante dos reis era eu. Era você? Eu não sabia disso. Que o salário do pecado é a morte. E nós não sabemos disso, nós esquecemos. Ai, Deus aceita, amém, é claro. Mas a gente tem que ter consciência da cruz. Sabe o que me levanta todo dia de manhã? Depois de eu estar ouvindo isso aqui? É a cruz. Eu levanto, o meu relógio toca e eu não acordo. Eu fico resmungando. Gisele fica nervosa. Por causa de 3 minutos, né? Mas amém. E eu fico lá, aí o Espírito Santo: eu não quero ir não. Aí o Espírito Santo: vai lá, vou morrer na cruz. Verdade. E quando Jesus estava sendo julgado, preso, bofetearam ele, caluniaram ele, na frente dele. Jesus está aqui, eles falam mentira. Jesus falava alguma coisa? Quietinho. E a gente, alguma coisa que acontece no caixá: não fui eu, chefe. Não foi ele, foi ele. Outra lição: fica quietinho. Prova que Deus é a sua justiça. As pessoas estão cansadas de ouvir palavras. As pessoas estão cansadas de ficar ouvindo coisa que só sai da boca. Elas estão com sede. Elas precisam de água que jorra daqui de dentro. Elas precisam de gestos. Depois disso, Pilatos tinha, como de costume, tinha um tal de Jesus Barrabás. Você está falando heresia? Não, o nome do cara era Jesus Barrabás. Está escrito na Bíblia. Na minha tá. A gente pensa que
Barrabás é um louco, igual que a gente vê nos filmes. Mas Barrabás, ele veio de uma região que se chama Iscariote. Ele era um revolucionário. Ele era um terrorista. Porque Iscariote, de lá saíam as cabeças pensantes de Israel. Os caras mais inteligentes saíam de lá. Ele queria... Por que ele foi preso? Porque ele estava indo contra Roma. Por isso que ele foi preso. Barrabás era um homem mais ou menos de 1,90, a história diz. E o povo, em vez de falar, não, eu quero o Jesus de Nazaré, o Jesus Cristo, o Jesus o Rei, não, eles falavam, não, eu quero Barrabás. E nosso Jesus, ele recebeu a sentença. Soltaram Barrabás. E Pilatos falou, não, chicoteia ele. Isso aqui é tão engraçado que na cruz a gente vê, foi chicoteado, mas só que rapidinho passa na Bíblia. E Barrabás mandou açoitá-lo e acabou. Mas você acha que isso aqui foi tão fácil assim? Imagina você agora. Arrancaram a sua roupa primeiro. Você fica só com a sua roupa íntima. Gera uma vergonha, gera razão de morrer para o judeu. Fica 100 minutos diante de uma plateia. Aí vem o centurião, tem a mesinha dele de judiação lá, de judiar as pessoas. Ele pega o azorrague. Eu estou falando azorrague, mas eu vou ter que explicar para você o que é um azorrague. Azorrague era um chicote usado para açoitar as pessoas, açoitar os malfeitores naquela época. Ela tem 12 tiras, 12 pontas. Não era uma ponta que tem 12 negocinhos, era 12 tiras. Tinha que ter uma técnica especial para usar esse chicote. Na ponta dele era usada osso de carneiros quebrados ou um ferro. Vamos fazer a conta comigo. Jesus recebeu 40 chicotadas. Primeira chicotada, Jesus num tronco, agachado de costas. Pá! 12 furos, com 12 vergão de ar. Primeira chicotada. Como furou, o soldado tem que dar a segunda de batata. Tira. Dá a segunda. Pá! Já tem 24 furos nas costas dele. 24 vergão. Vai ter que arrancar de novo. Tá! Bate outra chicotada. 36 furos. Imagina Jesus gemendo, porque a Bíblia diz que ele não gritou. Imagina Pilatos olhando aquilo. Homem, grita. Por que tem que gritar? Você sabe que o grito, ele dá um curto no seu cérebro para você amenizar a dor. O grito é usado para subir a sua adrenalina, para você esquecer da dor um momento sequer. Geralmente Pilatos ele estava acostumado a ver homens apanhar e gritar, e xingar, amaldiçoar. E Jesus ele ficava caladinho, com aquele olhar dele ensinando para nós, não é assim que vai. Cada chicotada, irmãos, era um pecado seu oculto. Cada chicotada, irmão, foi o preço de que nós podemos estar sentados nessa cadeira. E foi pá, 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 pá. Cada chicotada é um pecado seu, porque era você que tinha que ter apanhado lá, era eu que tinha que ter apanhado lá. Se gritasse uma vez, a redenção não ia ser cumprida. Jesus quietinho, ele já estava com fome. Por quê? Porque não deram comida para ele. Ele foi preso, passou uma noite. Depois das 40 chicotadas, imagine comigo, 460 furos nas costas dele, 460 vergão. Você sabe que se você bater mais de 5 vezes, o vergão já começa a sangrar já. Tem estudiosos que falam que vinha parte do pulmão de Jesus nas costas dele. E alguém, não sei, depois que acabou o açoite, ficou com dó dele, eu não sei, foi cobrir ele, foi cobrir Jesus, mas não deu certo. Imagina, cobrir os 460 furos e os vergão rasgados.
Jesus passou uma noite no cárcere. No outro dia, para ele ser julgado, arrancaram os panos. As feridas que tinham fechado um tempo, abriram tudo de novo. Era para Jesus gritar? Não, ele não gritou. Porque ele olhava você. Ainda quer pecar? Ainda quer continuar no mundo? Ainda quer se rebeliar? Nem começou o sofrimento ainda. Jesus olhava aqueles lá de cima do pátio, aqueles que ele deu pão na mão, aqueles que ele levantou, porque na Bíblia diz que é incontável os doentes, os milagres que Jesus fez. Estavam eles lá, comprados pelo dinheiro, falando: crucifica Jesus, crucifica Jesus, crucifica Jesus. E a gente ama o dinheiro, né? Pessoas que são controladas pelo dinheiro crucificam Jesus. Depois disso, tá bom. Pilatos lavou a mão dele e falou: não, eu não tenho mais nada a ver com o sangue desse homem. Faz vocês o que quiserem. Pegaram Jesus. E no lugar que eu estudei, pastor, eles não dão uma cruz inteira, porque a cruz inteira ela pesa mais ou menos 200 quilos. Não tinha como Jesus levantar. Só a parte de cima colocaram no braço de Jesus, amarraram, e ele começou a levar. Não tem como ele levar a cruz inteira, é muito pesada. Imagina Jesus levando com as costas rasgadas. Vocês acham que eles iam passar verniz na madeira para ficar macio? Quando jogaram a madeira nas costas de Jesus, imagina as flepas entrando nele. Você já viu um policial cuidar bem de um criminoso? Ele falando, abrindo a porta assim: entre, por favor, com todo carinho, senhor ladrão, entre lá. Já joga, bate a cabeça do cara já de propósito. Você acha que os soldados romanos tratavam bem Jesus? Você viu o que eles fizeram com ele? Eu pulei porque eu não sei se deu tempo suficiente. Mas eles pegaram a coroa de espinho e colocaram fim, cara. Sabe essa coroa de espinho? A gente pensa que é espinho qualquer. 9 a 10 centímetros era o tamanho de um espinho na cabeça dele. E parece que não entrava. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram um cacetete e bateram para entrar na cabeça dele. Uma dor de cabeça terrível ataca Jesus. Os outros zombando dele com a capa vermelha que deram para ele. Rei dos judeus! Rei dos judeus! Aquilo é um espetáculo para a cidade. Todo mundo ficava lá xingando ele. Os que passavam perto bufeteavam ele. Bufetadas. Não foi um soco. Por quem? Por culpa de quem? Minha culpa. Porque eu xinguei o menino. Porque eu menti. Porque eu caluniei, pensando bem para mim. Jesus quer trazer lembrança da cruz essa noite. Jesus ele não aguentou. Quando a gente vê o mapa, o caminho de perto de Damasco, o caminho de Gólgota, ele tem uma subidinha assim. Imagina um homem que não jantou, não tomou o café da manhã, esbofeteado o dia todo, carregando um negócio mais ou menos 80 quilos mais ou menos nos braços. Ele ia aguentar? Não aguentou, porque a Bíblia diz que ele não aguentava mais levar a cruz, tão cansado que ele estava. Aí pegaram um homem chamado Simão, o sirineu, tipo humilhando Jesus. Olha, ninguém dessa terra quer ajudar você. Por isso um homem de Cirene, outro lugar, um homem do campo. Os estudiosos falam que provavelmente ele era moreno, ele era de cor, por causa da região da cidade de Cirene. Nada a ver com o judeu. Mas aqui Jesus está dando uma aula para nós. Quando você estiver levando a sua cruz, não estiver aguentando mais, vai vir um estrangeiro que não é da sua terra para te ajudar. Esse estrangeiro está aqui nessa noite. Ele veio lá do alto para te ajudar. Esse Simão levou a cruz junto com Jesus. Imagina
Imagina o galardão desse homem. E chega Jesus no lugar da crucificação, o Monte da Caveira, ou melhor, o Gólgota. Deitaram Jesus, colocaram ele sobre a madeira, tiraram as cordas que estavam amarrando o braço dele. Primeira fincada na mão dele, deu certo. Pá! Ele não podia gritar. Os demônios tudo olhando. Nesse dia o inferno parou. Nesse dia o céu parou. O céu, porque será que ele vai conseguir? Os anjos não são oniscientes. Os demônios também. Dá um grito. Um grito seu. A redenção não é completa. A primeira mão entrou. E a segunda mão? Por quê? A cruz, ela era feita 5 dias antes da crucificação, certo? A cruz era de Barrabás. A cruz não era dele. A cruz era minha. A cruz era sua. Quase desconjuntaram o braço de Jesus. A outra mão está pregada com prego. O que os soldados fizeram? Jesus deitado, começaram a puxar ele. Puxando. Imagina um buraco dilatando. E os ombros quase desconjuntando. Fincaram a segunda. Pá! Agora, tá bom, a mão foi fincada. Agora, e os pés? Naquela época não tinha prego grande e forte o suficiente para pregar os 2 pés do mesmo jeito. Então, 2 pregos. Primeiro pé em cima do osso, aqui ó. Dói, né? Você bate algum negócio. Primeiro prego. Tá! Pegou o outro pé de Jesus e colocou. Tá! Então temos 2 pregos aqui. E o lugar de colocar a cruz era um pouco fundo, cavado para a cruz ficar em pé, não tombar. Você acha que eles fizeram com carinho? Vamos tomar cuidado porque ele é rei dos reis. Jogaram. Tá! Nisso, o peso dele pega com tudo nas suas mãos. E ele desce. Ele só desceu, ele perdeu o ar. Imagina as flepas da madeira de novo entrando nas suas costas. Tudo isso por você. Porque quando ele via, ele não via, com seus olhos ele olhava os soldados romanos, mas com seus olhos de Deus, ele olhava você sentado aqui hoje. Ele falava, vai valer a pena, vai valer a pena. Eles vão estar me louvando, quão grande é meu Deus, vai valer a pena. Leve momentânea minha dor. Vamos continuar. Vem comigo, igreja. Quando ele era puxado, os seus braços já desconjuntados, e o seu peso ele não tinha força mais. Gente, ele não jantou. Quantas vezes eu falei? Ele não tinha força mais. E ele estava quase sufocando já. Com o seu suor entrando no olho, o sangue entrando no olho, ele não podendo fazer nada, nem tirar. O sangue entrando na sua boca. O único líquido que ele podia beber naquela hora era o suor do seu sangue. E ele quase sufocando. E Deus sabe disso, que o sacrifício sufocado não é aceito. Por isso, ele, sendo Deus, levantava. Não sei quantas vezes ele fez isso. Ele ficou 3 anos pregado lá. E com ele foi preso 2 ladrões, um na direita e na esquerda. Um deles, o demônio viu, não, desse jeito ele vai, meu Deus, ele vai conseguir. Entrou dentro de um. O cara ficou endemoniado lá em cima da cruz. Olhou para ele, ei, você não diz que é Deus? Salva a ti mesmo e salva a mim. Sendo debochado de um cara que está na mesma ocasião que ele. Pastor, imagina, pastor. Mas o outro, ladrão da cruz, continuou. Ele olhou para Jesus. Imagina um cara pregado na mesma
Mesma situação, chicoteado, pondo força para olhar a plaquinha que colocaram em cima da cabeça de Jesus. 3 línguas. Esse é o rei dos judeus. Pilatos mandou colocar. Se não me engano é grego, latim e hebraico. Olha, Maicon, quanto faz? Amém. Aí esse ladrão do outro lado olha para ele e fala: Rei! Rei! Jesus olha para ele: que foi, filho? Quando tu entrares no seu reino, lembra de mim. Quando tu entrares no seu reino, lembra de mim. Que palavra linda que o Senhor Jesus olhou para ele. Certeza, ele deu um sorriso. Ah, valeu a pena, pelo menos um vai entrar comigo no reino. Ele ficou tão empolgado que ele falou: hoje mesmo você vai entrar comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai entrar com ele no paraíso. Quantos vão entrar no paraíso aqui? Oh, amassana machara balagadeira barra. Jesus olha para o céu e olha o pai dele, mas só que ele olha as costas do pai dele. Jesus, como Deus, ele sempre olhava e falava: Abba, Pai, rosto a rosto. Ele conversava como Moisés conversava com Deus. Pai, por que desamparaste? Porque você virou o seu rosto hoje. Até o pai não pôde olhar para ele. Se eu entrar no detalhe do pai hoje, não acaba. E Jesus, após isso, falou que vai entrar com o cara no reino. Ele falou assim: te entrego o meu espírito. Você sabe o que significa essa palavra? A gente pensa que a morte levou a Cristo. Imagine agora no reino espiritual. A morte pronta para levar um dos 2 ladrões, porque ela não queria nem tocar em Jesus. Jesus está falando assim: morte, você não pode me levar? Você está com medo de me levar? Eu entrego o meu espírito. Cadê o seu aguilhão, morte? Coloca em mim aqui. Cadê o seu aguilhão, ó morte? E ele fala: está consumado. Está consumado. O ato de redenção foi terminado. Acabou. Você não precisa fazer mais nada para ser salvo. Cadê o glória a Deus? Cadê o aleluia? Você quer fazer algo ainda? Meu Deus, vamos comigo no reino espiritual agora. Por que Jesus morreu primeiro do que os 2? Porque a morte não podia passar na frente de Jesus. Se os 2 tivessem morrido, eles iam ressuscitar. Não teve um morto que cruzou Jesus que ficou morto. Jesus parou um corte fúnebre. Parou tudo, agora acabou. Não tem mais corte fúnebre, vai fazer festa. Levanta, filho. Você não conhece? Eu sou Jesus. Falou: não, deixa eu morrer primeiro, porque eu não vou aguentar ver eles mortos aqui do meu lado. Eu entrego meu espírito. Pai, está consumado o ato da redenção. Agora vamos para o reino espiritual. Ele pega na mão do ladrão: Senhor, você está diferente. Ah, sim, eu já estou diferente, porque já foi terminada a minha missão. Eu vou te levar no paraíso primeiro. Vamos cortar as faixas do paraíso. Está preparado, ladrão? Sim, Senhor. Pode entrar. Mas o senhor não vai entrar não? Não, eu tenho que fazer um negócio ali embaixo. Está escrito na Bíblia que os mortos ressuscitaram quando Jesus morreu. Sabe por quê? Imagina comigo Jesus descendo na parte mais obscura, chamada seio de Abraão, Tártaro, Seol, do jeito que você quiser. Ele não foi no inferno. Ele só passou no inferno antes de passar no Tártaro. Imagina os demônios: morreu,
Jesus morreu. Festa, 3 dias de festa. Oh, hoje é 3 dias. Aquela balada do cão lá no inferno. Agora eu que reino. Viu, ele morreu. Aí de lá assim, porque lá é escuro pra caramba, parece. Jesus falou, é escuro, está escrito na Bíblia. Vem uma claridão lá dentro do inferno. Imagina os demônios. O que aconteceu? O que aconteceu? Fala. Vai caindo todos os demônios. Quem que ligou a luz? Aqui não pode ter luz, aqui é inferno. Não pode ter escuridão. Eu. Imagina a cara do diabo, meu irmão. Lembrou lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Imagina ele já pegando a cabeça dele, fazendo assim, meu Deus. Eu já imagino que o diabo já caiu no chão, fez assim, vai, pisa em mim, vai. Quem está entendendo? Dá uma rajada de línguas estranhas aí. Jesus olha para a morte de novo, que está lá. A morte, então, né, Senhor? Dá a chave. Não, dá a chave. O diabo lá no chão, com a cabecinha esperando para ser esmagado. Dá essa chave. Imagina Jesus pegando no colarinho. Vamos deixar mais legal. Eu que controlo a morte agora. E o diabo, o que você está fazendo aí, Satanás? Pisa logo, Senhor. O que você está fazendo aí, Satanás? Levanta. Mas e aquela história dos Gênesis 3,15, esmagar a cabeça da serpente? Senhor, você conseguiu, vai. Eu não vou ser tão egoísta, não. Depois eu passo para pisar. Mas como? Em breve, o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente de Satanás debaixo dos nossos pés. Quem está pronto para esmagar Satanás, dá um pulo, ramassora baixa na barraga dele. Deixa os meus sacerdotes pisar em cima da sua cabeça. Uma vez não vale. Imagina no último dia aquela fila de crentaiada. Imagina o medo de Satanás, meu irmão. Você está com medo de quê? Ei, Jesus está só no inferno ainda. Ele foi passear no céu. Deixou todo mundo cair lá no inferno. Naquele dia não houve morte, provavelmente. Jesus chega nas celas, no seio de Abraão. Chega lá assim, bate. Abraão, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Como você está aí do lado de fora? Eu sou aquele que te prometi dar descendência às estrelas. Lembra que eu comi na sua casa? Senhor, vem. Lembra? Traz sua família toda. Vamos lá, Daniel. Quem é o Senhor? Ué, você conversava comigo e eu que te mostrei o fim do mundo. Ai, Senhor. Davi. Nossa, quem é você? Eu sou o seu amado. Você arriscou tanta coisa por mim. Ai, Senhor. Imagina ele pegando Isaías, Ezequiel. O que mais? Um cara que acabou de entrar ali, tinha entrado faz pouco tempo, estava sentado triste, quietinho. Chega Jesus lá. João, vamos. Ah, mas quem é você? Que barulho é esse todo aí? Você não conhece não, João? Não. Jesus! Nossa, você está tão lindo! A última vez que eu te vi, você estava brilhando! Peraí, mestre, você já morreu! Foi para o paraíso. Imagina a festa lá no paraíso. Hoje, o seio de Abraão está vazio, não tem ninguém mais lá. Tem o paraíso para nós ir, debaixo do trono do Pai. Aí Jesus está lá junto com eles. Aí Jesus, para onde o senhor vai? Ah não, eu tenho mais uma coisa para fazer. Fica fazendo a festa aí, daqui a pouquinho eu volto. Jesus, para onde você vai? Vou ter que ressuscitar, já deu 3 dias lá na terra. Jesus pega assim, ó, João, sim senhor.
Vai lá e desce lá no túmulo onde estava aquele corpo de carne meu lá. E abre aquela pedra lá para mim. Nossa Senhor, mas tem um monte de soldado lá, eles vão morrer. Não tem importância, eles não vão morrer. A minha graça vai segurá-los. Tá bom, Senhor. Pá! Cai um anjo como um raio no túmulo de Arimateia. O homem lá de Arimateia, José de Arimateia. Era o túmulo onde foi colocado o túmulo de Jesus. Tinha soldados. Por que tinha soldados lá? Porque os fariseus temiam que os discípulos fossem lá e roubassem o corpo de Jesus. Mas quem foi lá primeiro? Um anjo. E os soldados caíram como morto. Entraram em coma de ver um anjo. Aí Jesus levanta com o corpo dele, novinho em folha. Imagina Jesus transformando o corpo dele. Ele falou: não, para aqui. Esse aqui não. Essa marca aqui eu vou deixar aberta, para que cada aquele que crê no meu nome, eu vou tirar a tinta daqui, que é o meu sangue, para escrever no livro da vida. O seu nome foi escrito com o sangue da mão dele. Não, esse aqui eu vou deixar aberto, porque Tomé vai ter que pegar nesse negócio aqui. Deixa só esse aqui aberto, o resto vai ficar perfeito. Atenção, o corpo dele não foi glorificado. O quê? Não, o corpo dele é o corpo ressuscitado. O corpo glorificado foi quando ele entrou de novo no céu. Porque o corpo glorificado dele é o cabelo branco, é os olhos de fogo, é os pés latões reluzentes. É aquele corpo que João vê lá em Apocalipse. Ele está com o corpo ressuscitado. Brilha, passa pelas paredes. Ele é Deus, agora vale tudo. Já ressuscitou sozinho. Ninguém foi lá para pôr as mãos nele. Primeiro homem que ressuscitou porque ele queria. Claro, ele é Deus. E Jesus aparece para os seus discípulos. E eu vou chegar na palavra que eu queria deixar para vocês. Jesus sobe lá na montanha. Antes de subir, ele dá os últimos conselhos: ir de pregar ao mundo. Qual que é o nosso lema desse ano? De novo, Deus, misericórdia. Gerar, consolidar e multiplicar. Jesus falou: vai lá, batiza-os com o Espírito Santo. Vai lá, fala para o mundo todo que eu ressuscitei. Envia as boas notícias, para que você possa estar sentado aqui hoje. Para que você possa estar sentado aqui hoje. Aí sim a gente pode falar: venha o teu reino. Aí sim, com o ato da cruz, entendendo o que é o sangue de Jesus, a gente pode falar: venha o teu reino. Entendendo o sacrifício da cruz, a gente pode falar: eu sou filho de Deus, porque eu fui comprado por Ele, eu fui adotado por Ele. Eu sou filho de Deus por direito. Por quê? Porque o sangue de Jesus corre na minha veia. Olha no seu braço agora. Nós somos irmãos de sangue com Jesus. Aí sim nós podemos falar de paternidade, igreja. Como que a gente vai falar de paternidade sendo que a gente não pode falar de cruz? Você está aqui por causa da cruz. Porque Jesus, ele ficou calado, não abriu um ar de reclamação. A única coisa que ele falava: perdoa eles, Pai. Fique de pé, irmãos. O que você quer levar, Serginho? Eu quero levar hoje duas coisas. Eu quero que nós venhamos arrepender-se. Eu quero convidar você que não sabia dessa história e quer aceitar Jesus como seu único Salvador. Sabia que você tinha que ir para o inferno? Não tinha outro caminho. Jesus é o único que mudou o nosso curso. Falou: não, aquele que crê no meu nome terá o direito de ser chamado filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? E Jesus, antes de subir no monte, ele falou uma coisa. Não, ele subiu nos montes, foi os anjos, porque os discípulos ficavam olhando para ele assim: meu Deus, agora Jesus sumiu nas nuvens. Os anjos falou: esse Jesus que vocês viram subir, voltará
da mesma maneira que subiram. Quem crê nisso? Quem vai subir com Jesus nas nuvens? Vamos pensar mais na cruz. Vamos pensar mais na cruz. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela cruz. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz. Hoje, através do sangue, você pode pisar em cima de escorpiões, serpentes, demônios, potestades. Porque quando Jesus fala para Pedro, edificarei a minha igreja, ele não edificou ainda, ele ia edificar. Não é em Atos, foi completo. O Espírito Santo desceu. E aí sim, a igreja foi edificada. Dentro de nós. Dentro de você tem o Espírito Santo. E você que não tem e quer ter ele ainda, hoje é o seu dia, hoje tem chance. Eu tenho autoridade. Nós pastores temos autoridade de trazer você das trevas para o céu, porque a chave do céu está nas minhas mãos. Eu tenho a chave para abrir as portas do céu. Os crentes que estão aqui, você tem a chave de abrir a porta do céu. Você tem poder para fazer isso. E por que a gente fica calado? Porque nós não lembramos da cruz. Se você lembrar da cruz, tudo é purificado. É verdade ou não é, pastor? Sabe as palavras, maldição que você lançou sobre o seu filho? O pastor Charles deve ter pregado sobre as frases. O demônio cata ela e faz o máximo possível para ele fazer essa maldição acontecer na sua vida. Mas o sangue de Jesus anula isso. Sabe os pecados que você fez e você sente mal quando você lembra deles? O sangue de Jesus tem poder para apagar isso. Sabe quando a gente canta que só Jesus é a nossa salvação? Sabe quando a gente canta que Jesus ele morreu na cruz para nos salvar? Quando a gente fala de salvação, a gente é salvo pelo sangue de Jesus. O sangue derramado pelo azorrado deve ter pingado naquela rua inteira. O sangue de Jesus deve ter pingado, espiado pelo quanto é lado. Sabe o tanto poder que tem o sangue de Jesus? O centurião foi fazendo um teste para ver se Jesus tinha morrido. Ele enfiou a lança na costela, debaixo da costela de Jesus, e derramou o sangue e a água. O cara falou: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Ele aceitou Jesus na hora. O sangue de Jesus caiu sobre ele. Hoje o sangue de Jesus cai sobre você, porque ele é um Deus onipresente. Ele está lá na cruz até hoje. Ele está aqui junto conosco. Ele está lá no futuro te esperando. Que futuro? No futuro que você vai estar pregando aqui, no futuro que você vai estar salvando a sua família. Jesus está presente. Ele sabe o que fazer na sua vida, porque Ele está lá. Quem quer aceitar Jesus nessa noite? Por favor, levante a sua mão. Não perca essa chance, não. Hoje está um clima de arrependimento, um clima de adoração. Aqueles que entendem começam a falar em língua, começam a adorar a Deus. E você tem um pecado oculto que não confessou ainda. Então feche seus olhos, comece a confessar. Vamos nos santificar, irmãos. Jesus Cristo está voltando. Os anjos falam: em breve Ele voltará. Jesus Cristo está voltando, meu irmão. Lá em Tessalonicenses fala como isso vai acontecer. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer reconciliar com o Senhor? Venha para frente. Queremos orar por você. Eu sei que tem, senão eu não ia falar isso. O Espírito Santo pediu para mim. Se você está com vergonha de vir na frente, depois que acabar o culto tem um pastor, mas vem aqui. Você que está do lado dele, venha junto com ele para ele não se sentir constrangido. Feche seus olhos. Adore ao Senhor. Não espere eu falar alguma coisa. A palavra já foi liberada. Você foi perdoado. Se você confessar os seus pecados, você foi perdoado. Você está cansado da sua vida? Deus tem um rumo para a sua vida.
difícil, ela é simples. Jesus morreu por você, porque nós devíamos ter morrido lá na cruz, pelos nossos pecados. O salário da morte, do pecado, é a morte. Você não quer morrer? Tem medo de morrer? Venha para a vida eterna. O reino de Deus, quando você entra dentro dele, você esquece o que é a morte. Quem impedirá o povo que não tem medo da morte? Jesus tomou a chave da morte. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, com essa palavra simples, Senhor. Senhor Jesus, Tu possa entrar nos corações, para que, Senhor, almas possam ser lavadas nessa noite. Senhor Jesus, para que nós podemos sempre lembrar, Pai, do Seu sacrifício na cruz, para que nós não podemos, Senhor, esquecer, Pai, da importância que é a cruz. Se não tivesse a cruz, Pai, nós não podíamos estar aqui levantando a mão, cantando a Ti. Se não tivesse a cruz, a gente não podia chamar o Seu nome sequer. A gente que é estrangeiro, Pai, não entendemos o ato da redenção. Oh, Jesus, meu amado. você que quer ter um toque de Deus, você que quer ter um renovo do Espírito Santo, vem aqui na frente. Nós somos pastores ungidos para orar por você. Hoje temos aqui um clima de arrependimento. O Espírito Santo
colocou